Vamos lá? Pelo livro, página 182, progressão geométrica. Então, aqui é só uma troca de ideias, né, do livro, que é interessante ler, tá? Mas aí depois eu não vou me estender, senão o vídeo fica muito grande. Progressão geométrica, que aliás esse já é o segundo, tá? Que como em sala de aula, às vezes eu olho um número, penso nele e falo outro, então eu tô refazendo. Progressão geométrica, PG. Então, qual é a definição? É a sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto, ou seja, a multiplicação do termo anterior por uma constante real, que é a nossa razão. A razão na PG é indicada por quê, tá? Então, isso tudo está no livro de vocês. Aqui nós temos exemplos e aqui na página ao lado, na 183, a gente tem a classificação, os tipos de PG, que a gente vai olhando aqui também. Então, na 183, eu vou mostrar para vocês o tipo, a classificação, né, os tipos de PG, as categorias em que elas se diferenciam. Aqui vocês vão ver que são 5 categorias: crescente, decrescente, constante, alternativa, estacionária. Então, crescente, o nome já está dizendo, cresce. Decrescente, diminui, decresce. Constante, é sempre a mesma coisa, tá? É sempre o mesmo número. Alternativa ou oscilante. Alternativa, ela se alterna, oscila, né? Uma hora é positivo, outra hora é negativo, uma hora é positivo, outra hora é negativo. Ela vai alternando entre positivos e negativos. E a estacionária, que é isso? A partir do segundo termo, o número vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre zero. Então, eu tenho um primeiro termo, que é um número diferente de zero, e aí a partir do segundo é sempre zero. Isso é a estacionária, tá? Eu vou mostrar esses tipos aqui com os exemplos. Então, vamos lá. A crescente. Quando que ela é crescente, então? Quando ela cresce, tá? A letra A é crescente, ó, 4, 12, 36, tá? Então, a letra A é crescente. A letra E, apesar de estar aqui, ó, 1.100, dá a impressão que está diminuindo, mas vocês estão vendo que é tudo negativo? Então, na verdade, está aumentando. Lembra da ordem crescente da reta numerada, tá? Então, essa aqui, ela também é crescente. Então, quando que ela é crescente? Quando ela cresce. Nesse caso, o meu A1, ele é positivo. Então, a minha razão é um número maior que zero. Do 4 para o 12, eu multipliquei por 3. Tá vendo a razão aqui? Ah, como é que eu descubro o número? É só pegar dois elementos e dividir, um seguido do outro. Precisa ser sempre o 4 e o 12, o primeiro e o segundo? Não, pode ser qualquer um para você verificar, tá? Por exemplo, ó, do 4 para o 12, 12 dividido por 4 dá 3. Então, quer dizer que eu multipliquei por 3. Né? Como que eu descobri a razão? Operação contrária, né? Se eu estou multiplicando, o caminho contrário seria divisão. Então, para descobrir a razão, basta dividir. Então, pego um elemento, divido pelo anterior. Pode ser o segundo pelo primeiro, pode ser o terceiro pelo segundo, pode ser o quarto pelo terceiro, tanto faz, tá bem? É o que fica mais fácil. Esse aqui é, lógico, os dois primeiros. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Aí a gente confere. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá 36? Sim. 36 vezes 3 vai dar 108? Sim. Então, é uma PG de razão 3. Aqui todas são PG, né? Ah, mas e aqui? Aqui, o meu A1 ele é um número negativo. Quando o meu A1 for um número negativo, para que essa PG seja crescente, a minha razão tem que ser um número entre 0 e 1, ó, entre 0 e 1, um décimo, né? Que é a mesma coisa que 0,1. Ai, mas como que eu descubro isso? É só você pegar um termo qualquer e dividir. Ah, se eu pegar 100 e dividir por 1.000, ó, esqueça o sinal um pouquinho. 100 dividido por 1.000. Tenho 2 zeros aqui, 3 aqui. Então, corto 2 daqui e 2 daqui. Ficou 1 sobre 10, um décimo. Então, essa é a minha razão. Ah, vamos ver se dá sempre certo? Ó, se vocês tiverem dúvida como é que eu faço a multiplicação,
Um décimo é a mesma coisa que dividir por 10. 1000 dividido por 10 dá 100? Dá. 100 dividido por 10 dá 10? Sim. 10 dividido por 10 dá 1? Sim. 1 dividido por 10 vai dar 1 décimo. Aqui seria menos 1 décimo, porque ela é toda negativa, né? Então, vai ser sempre negativo aqui, porque a minha razão é positiva, tá? Se ficar dúvida nessa explicação, questionem, tá? Me perguntem lá no WhatsApp, no grupo, como é que a gente descobriu essa razão. É sempre dividindo um termo pelo seu anterior, tá? Pode ser qualquer termo. Por exemplo, aqui eu sei que é PG, porque são exemplos de PG. Eu posso pegar 1 dividido por 2, é 1 sobre 2, né? Ou então, meio dividido por 1. Se eu vou pegar uma coisa e dividir por 1, vai dar sempre aquela coisa, é meio, tá? Então, quando ela é crescente, aqui ela é crescente, aqui ela é crescente, certo? Caso do A positivo, caso do A negativo. O A1, desculpa. O A1 positivo, o A1 negativo, certo? Nesse caso, quando o A1 é positivo, a minha razão é maior que 0. Quando o meu A1 é negativo, a minha razão é entre 0 e 1, certo? Um número decimal, tá? É decrescente. Então, essa é a crescente. As decrescentes são aquelas que diminuem, tá? Então, quais os exemplos? O C e o B. Então, por exemplo, ó, o C, ela é decrescente, ela está diminuindo. 2 para 1 diminuiu, 1 para meio diminuiu. Qual a minha razão? Meio dividido por 1 dá meio. Então, a razão meio é a mesma coisa daquela 1 décimo. Eu multiplicar por meio é como se eu estivesse dividindo por 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. 1 dividido... Aqui já é melhor falar multiplicação, né? Mesmo. 1 vezes meio, meio. 1 meio vezes 1 meio. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4, tá? 1 quarto vezes meio. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. Né? Eu tô multiplicando por meio. Aqui ela é decrescente. E a letra B também é decrescente, com o A negativo. Quando o A é negativo, menor que 0, a minha razão tem que ser maior que 1. Ó, do 3 para o 15, ó, 15 dividido por 3 dá 5, certo? É um número maior que 1, é positivo esse número, ó, 15 dividido por 3, um número maior que 1, né? A resposta aqui é 5, a razão é 5. E ela está diminuindo, porque são negativos. Lembra, ao contrário dessa, tá? Constante. A constante é quando é sempre o mesmo número. Então, nós temos a F. A F, ela é constante, ó. Menos 4, menos 4, menos 4, tá? A razão é 1. E nós temos... aqui não tem outro exemplo. Lá na página 183, ele fala, quando o meu A1 for 0, a razão pode ser qualquer número, vai ser sempre 0, 0, 0. Ela também é considerada constante, tá? Alternada ou oscilante, quando ela vai alternando. Ó, se vocês procurarem a letra D, tá vendo que o sinal, ó, positivo, negativo, ela é oscilante. 8 dividido por 2 dá 4. A razão, ela tem que ser com sinalzinho negativo, tá? Então, é menos 4. E nós temos uma outra oscilante aqui, a G. Olha o sinalzinho contrário, tá? Trocando, né? Alternando. Aqui a razão é menos 1. Por que 1? Porque o número não mudou. O número é sempre o mesmo, só que o sinal tá oscilando. Diferente da F, que é constante, ó. É sempre menos 4, menos 4, menos 4, tá? Essa é oscilante, porque o sinal trocou. Essa é constante. É tudo negativo, sempre o mesmo número, certo? Na PA não acontecia isso, de uma hora negativa, outra hora positiva. Isso não acontece na PA. Ela pode começar negativa e depois virar positiva, mas é sempre um grupinho de negativos e positivos. Ou ao contrário, pode acontecer na PA. Agora, na PG, ela acontece de alternando, por conta da razão ser negativa, certo? Continuando, eu dei uma pausa aqui porque começou barulho aqui em casa, estava atrapalhando, né? Desculpa. Bom, agora o termo geral, tá?
ficou dúvidas aqui. Se tiverem dúvidas, por favor, quanto à classificação, perguntem, tá? E agora o termo geral. Do mesmo jeito que a gente tinha o termo geral lá na PA, a gente vai ter o termo geral na PG, tá? Qual é a fórmula? Ó, aqui embaixo. AN igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Então, por exemplo, se eu tiver essa PG aqui, ó. Isso aqui é uma PG. Tá? Aqui eu mostrei 4 elementos, ó, 5, 10, 20, 40, se não der para enxergar direito. Qual é a minha razão? Qual é a minha razão aqui? 10 dividido por 5 dá 2, então a minha razão é 2, tá? Realmente ela é uma PG, ó, 5 vezes 2, 10, 10 vezes 2, 20, 20 vezes 2, 40. Qual é o meu A1? O meu A1 é o 5. E se eu quiser calcular o A7? Como é que eu faço para calcular o A7? Então, pela fórmula, A1 vezes a razão elevado a 6. É sempre 1 a menos que o número que eu quero. Esse 7 aqui é o N, né? A posição. Então, qual vai ser o meu A7? A1, que é 5, vezes a razão, que é 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 são 6 números 2 sendo multiplicado. 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a 5, 32, 2 elevado a 6, 64. 64 multiplicado pelo 5. Então, o meu A7 vai ser 5 vezes 64. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 6, 30. Com 2, 32. Então, o meu A7 vai ser o 320. Ficou entendido como funciona? Tá? É isso que vocês vão trabalhar nos exercícios. Calcular o termo geral, um termo qualquer, né? Determinar quando a PG, quando a sequência, desculpa, ela é PG ou não. Então, os exercícios que eu marquei são só 3, tá? Dúvidas, também tem exercício resolvido na 184. Na página 184, vocês têm o exercício 41, que é o que vocês vão fazer, eu já marquei lá no Classroom, e o 43 e o 44, por enquanto, tá bem? No 41, é identificar se é uma PG ou não. Então, olha só quando aparece raiz. Vamos ver aqui a letra D. Será que isso aqui é uma PG? Ao invés de pegar o primeiro e o segundo termo para descobrir a razão, eu vou pegar o segundo e o terceiro. Então, seria, ó, lá no item D, eu quero saber se é uma PG. Então, primeiro eu tenho que determinar a razão. O que eu faço? Pego um termo e divido pelo outro. Então, eu vou pegar o terceiro termo e dividir pelo segundo. Então, fica 2 raiz de 2 dividido por 2. Esse 2 daqui eu corto com esse. O que sobrou? Raiz de 2. Então, se for PG, a minha PG tem como razão raiz de 2. Agora, vamos ver? Então, eu tenho aqui raiz de 2, que é o primeiro elemento, o primeiro termo. Se eu multiplicar raiz de 2 por raiz de 2, isso aqui dá raiz de 4, que é o número 2. Então, o meu segundo termo seria o 2, tá certo? Se eu pegar 2 e multiplicar por raiz de 2, vai dar o 2 raiz de 2. E agora, se eu pegar 2 raiz de 2 e multiplicar por raiz de 2 de novo, vai dar 4? Vamos ver. Raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente viu que dá raiz de 4. Então, 2 raiz de 4, e a raiz de 4 a gente sabe que é 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, realmente, isso aqui é uma PG, então, é PG, tá? É isso que vocês vão ter que fazer em todos, certo? Olha aqui na letra E, 1/6 e 1/3. O 3 e o 6 está embaixo, ó. 3 vezes 2 é que dá 6. Então, aqui seria 1/2, né? 1/2. 1/2 seria a minha razão, tá? Tenta aí ver vai multiplicando para ver se aparece isso aí tudo, se é a mesma razão, tá? Então, esse é um exercício que vocês têm que fazer. E depois o 43 e 44, tá? Qualquer dúvida, questione. Até mais.